Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, esse ano nós estamos com a presença da Gladys Kober. Ela é analista de dados em astronomia da NASA. Ela tem o seu mestrado em astrofísica extragaláctica e ela vai estar nessa noite falando a todos nós sobre as descobertas do século XX que mudaram a nossa visão do universo. Se você tiver interesse em levar a Gladys para casa, assim que terminar essa palestra, o pessoal da produção do vídeo vai estar preparando o DVD para você ter o DVD dessa palestra, assim também como o CD. Basta você, na saída, passar no andar de baixo e você pode adquirir tanto o DVD como o CD. Eu queria dizer a Gladys que é um prazer muito grande para nós tê-la aqui mais uma vez. Tem sido sempre um momento muito precioso para todos nós, ela compartilhar todo o conhecimento adquirido dela com a gente. E ela está em férias no Brasil, mas ela prontamente atendeu o convite para estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Então, eu queria deixar a Gladys bem à vontade, convidá-la para iniciar esse momento. Boa noite. Será que nós poderíamos apagar a luz? Escurecer a... Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite e nós vamos dar início então à nossa palestra falando das descobertas do século XX na astronomia que mudaram a nossa visão do universo. O século XX foi extremamente revolucionário na astronomia, completamente ampliou a nossa visão do universo. Muitas descobertas foram feitas. Alguém poderia mencionar alguma descoberta feita na astronomia no século XX? Vale um pôster, hein? Temos aqui, olha, um bonito pôster da NASA de uma galáxia. Temos alguém ali, ó. Excelente, descoberta de novos planetas, né, girando ao redor de outras estrelas. Pode vir buscar o seu pôster. Mais alguém? Aglomerados de galáxias, ou seja, a estrutura em larga escala do nosso universo, né? Muito bem. Mais alguma descoberta? Que Plutão não é mais um planeta. Exatamente. Pode vir pegar o seu pôster. Mais uma descoberta ali no fundo. Como? Pode vir buscar o seu pôster. Isso. Pode vir buscar o seu pôster. Ok, mais duas descobertas, os dois últimos. Ok, isso. Utilizar o Redshift para obter distâncias de galáxias. Pode vir. Muito bem, pessoal que está lendo jornal, hein? Pessoal lê jornal. Último. Então vem aqui buscar o seu posto. Ok, esse é o seu. Isso. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Realmente o século XX foi extremamente revolucionário, né? Completamente ampliou a nossa visão do universo. No início do século XX, nós pensávamos que a nossa galáxia, o grupo de estrelas da qual o Sol faz parte, fosse o universo. E hoje nós sabemos que a nossa galáxia é apenas uma neste mar de bilhões e bilhões e bilhões de outras galáxias. Então, os nossos telescópios abriram os nossos olhos e nos permitiram, então, contemplar essa imensidão do nosso universo. Bom, essa é uma das imagens mais profundas que nós temos do nosso universo. Foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. E ela representa uma região extremamente pequena do nosso céu. Essa dimensão aqui é de apenas 1/10 do diâmetro da Lua no nosso céu. Então, esse quadradinho pequeno da nossa galáxia
nos mostra aqui mais de 10 mil, um pedacinho, um quadradinho pequeno do nosso céu, nos mostra mais de 10 mil galáxias. E essas galáxias, elas são verdadeiros fósseis do nosso universo. Elas estão a diferentes distâncias. Quando nós observamos uma galáxia, por exemplo, a 5 bilhões de anos-luz, nós estamos observando este objeto como ele era 5 bilhões de anos atrás. Se observamos uma galáxia a 8 bilhões de anos-luz, nós observamos um pouco do universo, de como ele era 8 bilhões de anos atrás. Então, a astronomia moderna, ela nos permite não somente contemplar a imensidão do nosso universo e a nossa pequenez, né? Mas também nos permite reconstruir a história cósmica do nosso universo. Okay? Nós somos uma geração extremamente privilegiada. Nós temos uma enorme quantidade de informações científicas à nossa disposição. Nós somos a geração do telescópio espacial Hubble, né? E não somente do telescópio espacial Hubble, mas outros telescópios espaciais, além de grandes telescópios terrestres e várias sondas. E todos esses instrumentos, eles têm nos deixado um riquíssimo legado de imagens, dados, informações e novas descobertas científicas. Bom, então nessa era, com tanta informação e tanta descoberta, nessa era científica, nós podemos nos perguntar, será que algumas dessas descobertas, feitas no século XX, nos auxiliam na busca de respostas para as nossas origens? Será que algumas dessas descobertas, elas têm implicações metafísicas, implicações teológicas ou filosóficas? Ou seja, será que algumas dessas descobertas mudaram não somente a maneira de nós vermos o universo, mas até mesmo a maneira de nós vermos o nosso lugar neste universo? Bom, eu diria que sim. Algumas das descobertas feitas no século XX definitivamente têm fortes implicações metafísicas. E essas descobertas e as suas implicações metafísicas é o que nós estaremos analisando nesta palestra. Bom, é claro que nós não podemos aplicar o método científico a questões metafísicas espirituais, né? Nós podemos aplicar o método científico apenas ao universo físico, porque apenas com o universo físico nós podemos fazer observações e experimentos. Mas se nós aplicarmos, quando nós aplicamos, né, o método científico ao universo físico, nós obtemos conhecimento. Então nós podemos nos perguntar, será que esse conhecimento científico do nosso universo nos leva a implicações metafísicas? Bom, então vamos começar a falar dessas descobertas no século XX e suas implicações metafísicas. Em 1916, Einstein nos entregou uma poderosíssima ferramenta, a relatividade geral. Essa teoria nos mostrou como a matéria, o espaço e o tempo se relacionam. Então, a partir daí, os astrônomos começaram a fazer modelos do nosso universo como um todo. E começaram, então, a investigar as nossas origens e o nosso destino. Foi o início da cosmologia. A cosmologia é a parte da astronomia que investiga o nosso universo como um todo. A cosmologia não está interessada em um tipo específico de estrela ou um tipo específico de galáxia. A cosmologia apenas está interessada no nosso universo como um todo, a sua composição, a sua estrutura, a sua origem e o seu destino. Okay? A relatividade geral de Einstein foi e tem sido submetida a vários testes observacionais. E estes testes observacionais têm confirmado a validade dessa teoria. Um exemplo de um teste observacional da relatividade geral de Einstein são as lentes gravitacionais. De acordo com Einstein, a presença de matéria ou de um objeto massivo deforma o espaço. Então, se nós estivermos observando um objeto bastante distante, existe uma grande chance de que este objeto encontre no meio do caminho um objeto massivo. E, portanto, um espaço deformado, um espaço curvo. A luz percorre o caminho mais curto entre dois pontos. Num espaço plano, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Num espaço curvo, o caminho mais curto entre dois pontos é uma curva.
Então, quando a luz de um objeto distante encontrar um objeto bastante massivo, ele irá então fazer uma curva, né? Porque o espaço aqui está deformado. E nós teremos então a impressão de que existe mais de um objeto, veremos mais de uma imagem do mesmo objeto, ou então uma imagem deformada deste objeto. São ideias um pouco estranhas, né? Mas nós temos vários exemplos disso. Aqui nós temos 4 imagens do mesmo quasar, que está a 8 bilhões de anos-luz de distância. E aqui no centro, o objeto massivo que produziu essa lente gravitacional. Bom, vocês podem me perguntar, mas como vocês sabem que são 4 imagens do mesmo objeto e não 4 objetos diferentes? Na astronomia, o espectro de um objeto representa a mesma coisa que a impressão digital de uma pessoa. Nos permite a identificação única deste objeto. Então, nós sabemos que são 4 imagens do mesmo objeto. Aqui nós temos um outro exemplo de lentes gravitacionais, né? Este é um aglomerado de galáxias bastante massivo. E esses arcos são imagens distorcidas de galáxias que estão mais distantes e passaram, então, por esse espaço encurvado. Então, esse é um dos testes observacionais, né, que confirma a validade da relatividade geral de Einstein. Bom, após formular as equações da relatividade geral, Einstein percebe que essas equações sugerem que o nosso universo está ou em expansão ou em contração. Ele acha aquilo muito estranho, ele acha aquilo um absurdo. Para Einstein, era óbvio que o nosso universo era eterno e imutável, né? Isso era óbvio. Então, ele acrescenta um fator extra às suas equações para forçar um universo estático. E não somente Einstein, mas o senso comum da comunidade científica da época era esse, né, de que o nosso universo era eterno e imutável. Em 1927, um padre e físico belga chamado Georges Lemaitre, ele utiliza as equações de Einstein para formular um modelo cosmológico que mais tarde fica conhecido como Big Bang. Ele propõe, então, um modelo do nosso universo que está em expansão e que se iniciou a partir do que ele chama de um átomo primordial. Bom, Einstein não gostou muito das ideias de Georges Lemaitre. Ele chega até mesmo a sugerir que Lemaitre não tem uma compreensão muito profunda da física envolvida, porque era óbvio que o nosso universo era eterno e imutável. Mas em 1929, nós temos uma importante descoberta. Edwin Hubble anuncia ao mundo que o nosso universo está em expansão. Agora nós estamos falando de observações e não de teorias, né, modelos teóricos. Edwin Hubble, ele utiliza o maior telescópio do mundo na época para observar galáxias. E ele percebe que as galáxias estão sistematicamente se afastando de nós. E quanto maior a distância da galáxia, maior a velocidade de recessão. Aliás, o nosso telescópio espacial Hubble se chama Hubble em homenagem a esse astrônomo, devido à importância dessa descoberta. Bom, então, após Hubble anunciar ao mundo a expansão do nosso universo, Einstein decide se encontrar com Hubble, né, pessoalmente, para discutir essas observações, né, e verificar pessoalmente estes resultados. E então, após se encontrar com Hubble, Einstein comenta que o haver acrescentado um fator extra nas suas equações para forçar um universo estático havia sido o maior erro da sua carreira, porque ele mesmo poderia haver previsto esta expansão do nosso universo. A expansão do nosso universo deve ser entendida não como as galáxias se movendo no espaço, mas o próprio espaço se esticando. E ao se esticar, o espaço carrega consigo as galáxias. O universo que está em expansão, ele fortemente sugere um início, né? Um universo que teve um começo. Se nós tentarmos rodar o filme de trás para frente, hoje nós vemos que as galáxias estão em expansão. Então, isso significa que no passado, as galáxias estavam mais próximas, né? E num passado mais distante, mais próximas ainda, e mais próximas ainda, e mais próximas, até nós chegarmos, então, a um momento
no universo em que a matéria estaria extremamente condensada. À medida que o nosso universo se expande, ele também se esfria. Então, se nós rodarmos o filme de trás para frente, nós chegamos então a um universo extremamente denso e extremamente quente. Nós estudamos a teoria do Big Bang utilizando as equações da relatividade, e elas nos dizem que o Big Bang representa a origem não apenas da matéria e da energia, mas do próprio espaço e do próprio tempo. Ou seja, o próprio tempo e o espaço haveriam se originado neste instante do Big Bang. Essa ideia de um universo que teve o início sofreu muito preconceito, né? Sofreu uma forte resistência da comunidade científica. Por exemplo, o cosmólogo Eddington, ele se expressa publicamente num artigo na revista Nature. Filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem da natureza parece repugnante para mim. Eu gostaria de encontrar uma maneira genuína de contorná-lo. E não somente Eddington, mas muitos outros cientistas mostraram esse forte preconceito contra essa ideia de um universo que teve um início. Porque o universo que teve um início traz perguntas que são bastante incômodas, né? Se o nosso universo teve um início, será que ele teve um iniciador? Né? Será que ele teve uma causa? Parece estranho um universo subitamente passar à existência. Por que o nosso universo haveria de fazer essa transição da não existência para a existência? Fred Hoyle também estava bastante incomodado com essa ideia de um universo que teve um início. Então, em 1946, ele propõe um modelo alternativo, o modelo do estado estacionário ou o modelo do estado padrão. Então, nesse modelo, no seu modelo, o nosso universo seria homogêneo, tanto no espaço quanto no tempo. Ou seja, o mesmo no passado, no presente e no futuro. Um universo imutável no tempo. Mas em 1946, nós já sabíamos que o nosso universo estava em expansão. Se o universo está em expansão, como ele pode ser imutável no tempo? Ele postula a criação de matéria a uma taxa lenta e constante, de tal maneira que, à medida que o universo se expande, essa criação espontânea de matéria preenche o espaço e a densidade do universo permanece a mesma. Agora, ele não explica no seu modelo, de onde vem essa criação de matéria nessa taxa lenta e constante que ele deseja. E Fred Hoyle deixa claro nos seus escritos que ele favorece essa teoria do modelo estado estacionário, não exatamente por questões científicas, mas porque o universo eterno era muito mais consistente com o seu pensamento ateu. E então, num programa de rádio, de divulgação na rádio, ele desafia os seus oponentes, os defensores da teoria do Big Bang, dizendo: se realmente houve um Big Bang, então me achem um fóssil desse evento. Se realmente o universo passou por um momento denso e quente, hoje deve haver uma radiação resquício desse evento. Bom, então, em 1948, o físico russo George Gamow, ele publica um paper com uma descrição detalhada do modelo do Big Bang. E nesse paper ele estima a temperatura dessa radiação resquício do Big Bang. Ele diz que essa radiação devia ter uma temperatura de apenas uns poucos graus acima do zero absoluto. E George Gamow tinha um excelente senso de humor. No seu paper, ele inclui um físico, Hans Bethe, que não havia contribuído em nada para o paper. Mas ele inclui Hans Bethe apenas para jogar com as letras do alfabeto grego, para ficar Alpha, Beta, Gamma. E esse paper foi muito citado e conhecido como Paper Alpha, Beta, Gamma. Esse debate, então, universo eterno ou universo que teve um início, ele seguiu por muitos anos. Até que, em 1965, nós tivemos uma descoberta histórica, extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang, que havia sido prevista. E essa descoberta ela foi feita por acaso. Esses dois empregados de uma companhia de telecomunicações, eles estavam utilizando esse radiotelescópio, e eles perceberam que havia um ruído
que não mudava de intensidade, não importava para onde eles apontassem a antena. Então eles pensaram, bom, se não importa a direção da antena, provavelmente o problema está dentro do radiotelescópio. Então eles foram procurar dentro do radiotelescópio, encontraram um casal de pombos morando lá dentro, né? Expulsaram os pombos, limparam todo o material branco de elétrico deixado pelos pombos e fizeram novas medições. Mas o ruído continuava lá. Então eles contactaram alguns físicos da Universidade de Princeton e eles contactaram justamente um grupo de físicos que no momento estavam construindo um radiotelescópio para tentar detectar essa radiação. Então eles perceberam que estavam diante de uma descoberta extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang. E eles ganharam o Prêmio Nobel da Física devido à importância dessa descoberta. Bom, essa radiação ela é filtrada, em parte, pela nossa atmosfera. Então, em 1989, a NASA lança o satélite COBE, Cosmic Background Explorer, para medir o espectro dessa radiação. E os resultados são extremamente impressionantes. Nós temos aqui a curva teórica, okay, prevista, okay, pelos modelos. E esses quadradinhos aqui são pontos observacionais. Okay? O tamanho desses quadrados nos dá uma ideia das barras de erro. E com o maior número de observações, essas barras de erro diminuíram ao ponto de se confundirem com os pontos da curva teórica. E essa radiação tinha uma temperatura de 2,7 Kelvin, ou seja, apenas alguns graus acima do zero absoluto, bastante próximo do que George Gamow havia previsto. Então, esse impressionante encaixe entre o que foi previsto e o que foi observado deram uma enorme credibilidade a essa ideia de que, de fato, o nosso universo teve uma data de nascimento, que o nosso universo subitamente passou da não existência para a existência. Aqui nós temos um mapeamento dessa radiação, né? Essa radiação representa um retrato do nosso universo, 380 mil anos após o Big Bang. Nosso universo atual tem uma idade de 13,7 bilhões de anos. Se nós compararmos a idade do nosso universo atual com um adulto de 60 anos de idade, então essa imagem do nosso universo representaria, então, o nosso universo como um recém-nascido com apenas 14 horas após o nascimento. Essa radiação, as primeiras observações dessa radiação mostraram uma radiação bastante isotrópica, ou seja, a mesma temperatura em diferentes direções. Mas ela não podia ser totalmente isotrópica. Por quê? Porque o nosso universo atual não é totalmente homogêneo. O nosso universo atual tem uma estrutura, a estrutura em larga escala do nosso universo. Nós temos aglomerados, superaglomerados de galáxias e paredes de galáxias que se estendem por milhões de anos-luz. Essa animação é uma animação extremamente interessante. Essa animação representa observações reais de galáxias. Cada desenho aqui de galáxia representa uma galáxia real observada nessa localização. Então, esse é um projeto de pesquisa do grupo Sloan Digital Sky Survey. Eles observaram centenas de milhares de galáxias. Eles escolheram regiões do céu, fatias do céu, e observaram em profundidade, determinaram distâncias de centenas de milhares de galáxias para tentar reconstruir a distribuição tridimensional das galáxias, né? Então, nós estamos tendo aqui uma ideia da estrutura em larga escala do nosso universo, né? Então, temos aglomerados, regiões mais densas, algumas regiões também com muito poucas galáxias. Então, a radiação eco do Big Bang não podia ser totalmente isotrópica, porque o nosso universo hoje não é totalmente homogêneo. E novas observações, né, melhores medições dessa radiação, de fato mostraram flutuações em temperatura, pequenas flutuações em temperatura em diferentes direções.
E essas flutuações em temperatura estão representadas aqui com diferentes cores, né? Então, essas flutuações de temperatura, elas seriam, então, as sementes dos aglomerados e superaglomerados de galáxias, né? Da estrutura em larga escala do nosso universo. Bom, mais recentemente, essa radiação foi observada novamente pelo WMAP, também lançado pela NASA. Mas agora essa radiação foi observada com uma resolução muito maior. Então, o satélite COBE nos deu uma visão, um retrato do nosso universo na sua infância. E agora nós podemos observar, então, um retrato do nosso universo na sua infância com muito maior riqueza de detalhes. Nós estamos, então, na era da cosmologia de precisão. Nós podemos testar os nossos modelos teóricos com observações extremamente precisas. Bom, eu tenho aqui um mapeamento tridimensional dessas flutuações de temperatura, né? Então, regiões azuis são regiões onde a temperatura dessa radiação é de décimos de milésimos de grau, um pouquinho mais frias. E regiões amareladas, essa temperatura é décimos de milésimos de grau, um pouquinho mais quentes. Aqui, essa região vermelha aqui é a emissão de micro-ondas pela nossa galáxia, né? Nessa imagem, a contribuição da nossa galáxia foi retirada. E nós temos apenas a radiação eco do Big Bang. Bom, então, o que eu tenho aqui nas minhas mãos é a evidência mais forte de que realmente o nosso universo teve uma data de nascimento, fez a transição súbita da não existência para a existência. Bom, alguém gostaria de ganhar essa evidência observacional? Vou fazer o seguinte, eu vou jogar, quem pegar, pegou. Eu tenho outra aqui, ó, temos outra. Isso. Ok, apenas duas, né? Próxima vez eu trago mais. Vamos chegar lá, peraí. A descoberta da radiação eco do Big Bang deu uma enorme credibilidade à teoria do Big Bang, né? Deu um grande suporte a essa ideia. Mas nós temos também uma outra evidência observacional que suporta a teoria do Big Bang. Essa evidência observacional se refere à abundância de elementos leves logo no início do nosso universo. Um segundo após o Big Bang, a temperatura do nosso universo era de 10 bilhões de graus. E os cientistas perceberam que entre 1 segundo e 3 minutos, as condições eram propícias para a fusão nuclear. Apenas entre 1 segundo e 3 minutos, porque o nosso universo estava em rápida expansão. Então, teoricamente, os modelos prevêem 75% da matéria no nosso universo após o Big Bang seria hidrogênio, 24% hélio, um pouquinho de lítio, né, e deutério. E isso se ajusta, se encaixa muito bem com as observações, dando também credibilidade à teoria do Big Bang. Bom, após o Big Bang, apenas elementos leves, bem leves, são formados, né? E os outros elementos mais pesados, né? Nós somos feitos de carbono, ferro, cálcio. Como esses outros elementos foram formados? Esses outros elementos, eles foram cozinhados dentro das estrelas. Nós temos que nos lembrar que as estrelas são imensos reatores nucleares, né? Fornalhas nucleares. Então, as estrelas, elas podem cozinhar esses elementos mais pesados com reações nucleares. Então, elementos até o ferro são sintetizados dentro das estrelas, né? E estrelas bastante massivas, elas podem ir até o ferro e depois elas explodem, né? Explosão de supernova. E quando elas explodem, elas espalham pelo universo esses elementos mais pesados. E assim, futuras gerações de estrelas são formadas já com uma certa quantidade de elementos mais pesados, né? E aí podem formar planetas terrestres como nós. Bom, o estudo da origem do nosso universo toca nos limites da nossa ciência. Nós podemos rodar o filme de trás para frente e estudar nosso universo na sua infância até 10 a menos 43 segundos após o Big Bang.
Mas não podemos estudar o universo antes disso. Por quê? Essa é uma limitação da nossa ciência atual. No momento, nós temos duas teorias excelentes. A teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o universo, o macro-universo, né? O universo das galáxias, aglomerados de galáxias e fortes campos gravitacionais. E nós temos uma excelente teoria, que é a mecânica quântica, para descrever o universo infinitamente pequeno dos átomos. Mas logo no início do universo nós tínhamos muita matéria, então fortes campos gravitacionais, em regiões extremamente pequenas. Então nós precisamos incorporar tanto efeitos quânticos quanto efeitos de gravitação.